Vamos lá. Vamos. Isso. 1 minutinho. E a gente já vai começar. Não vou conseguir fazer essa live sozinha, porque tem uma pessoa aqui do meu lado. E aí a gente só aguarda um pouquinho. Senão eu vou contar a história só para vocês duas. Mas na verdade a gente está em tempo. Mas esse vídeo, de qualquer forma, vai ficar guardado. Para quem não conseguir acompanhar essa noite, a gente vai ter ele lá no IGTV, né? Então vamos lá, a gente pode começar dando boa noite a todos que estão aí e que irão chegar. E que irão ver, aí eu posso até complementar, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, independente do horário que você for assistir. Então eu começo com uma apresentação breve de quem eu sou hoje. Ei, Ruth! Hoje eu sou Neliane Nascimento, sou enfermeira. Das atividades que eu hoje pratico, a enfermagem, a psicanálise, a hipnose, a aromaterapia, a fitoterapia e o reiki tradicional, o Sui, com mestrado. E são todas ferramentas para um mesmo propósito, que hoje, em primeiro lugar, é para mim, para o meu próprio crescimento, para a minha proteção, para a minha evolução e para os meus pacientes. Então, dessas atividades, hoje, com mais clareza, eu consigo me ver exercendo elas. E antes da gente chegar nesse ponto, a gente vai passar por algumas séries, né? Por uma trajetória. Como que eu cheguei hoje em ser terapeuta? O que levou ou o que me trouxe aqui neste caminho? E mostrar o que eu quero com isso é uma aproximação com vocês, de mostrar que eu sou muito mais parecida com vocês do que vocês acham. De quem está do lado de trás de uma mesa de consultório, está ali porque ele só tem uma pequena diferença na evolução do tempo e na interpretação dos acontecimentos que chegam para ele. Então, vai ser uma série de alguns vídeos, porque eu quero trazer os pontos importantes da minha trajetória que eu entendi, que eu superei e que eu ainda estou em aprendizado nesse período, nesse tempo também. Então a gente começa com a minha infância. Porque é a nossa base, né? A nossa família. Eu sou a filha mais velha de 4 irmãos. E, na verdade, do mesmo pai e da mesma mãe, né?
porque se a gente for abrir um pouco mais esse campo, eu não sei qual é o meu lugar, assim, dos filhos do meu pai, porque na verdade lá nós somos quase 18, mais ou menos. Então, da minha mãe e do meu pai, nós somos 4. E aí eu sou a mais velha. Quando minha mãe me teve, estava grávida de mim, ela tinha 19 anos. E minha mãe não foi casada com meu pai. Minha mãe veio casar bem depois com outro homem. Mas isso não vem ao caso agora, né? Então, quando eu vim a este mundo, a constituição da minha família era bem recente. Então, minha família, parte de mãe, ela vem de uma religião tradicional, de uma crença tradicional, que o meu avô foi evangelista e trouxe esse evangelho para cá e conheceu minha avó, enfim. Então eu tenho uma história de crença, de religião, desde antes de eu nascer. E nessa crença e nessa religião que eu vim a este mundo. Então, mesmo com a minha vida, de alguma forma, ela tem esses dois lados da moeda. Apesar de ser cristã, minha mãe não era casada com meu pai, mas constituímos uma família. Morei num bairro, não sei para todos que estão vendo, eu sou no Espírito Santo, e morei até os meus 7 anos num bairro chamado Porto de Santana, em Cariacica. E aos 8 anos de idade, nós mudamos para um outro bairro que estava começando, que é Marcílio de Noronha, que fica em Viana. Aos 7 anos. Aos 8 anos, o meu pai saiu de casa. E aí começa uma outra trajetória da minha vida. Até eu vou dar uma paradinha só, que por muito tempo, para pegar do meu nascimento até os 7 anos, por muito tempo eu pensei que a minha infância, essa primeira infância, não tinha sido uma infância muito boa. Olha, gente, tem uma pessoa que quer participar do vídeo, a Friga. Ela vai ficar passando por aqui. Então, por muito tempo eu imaginei que essa primeira infância minha não tinha sido boa. E depois da terapia na minha vida, depois do meu autoconhecimento, da minha evolução, eu comecei a entender que não, que eu era uma criança que fui desejada, fui amada, que a minha base religiosa era muito forte, e com isso eu tinha angariado e ficado com isso dentro de mim muito bem claro em relação ao caráter e as questões religiosas de fé. E aí eu fui para esse outro lugar. Aos 8 anos de idade eu já precisava tomar conta dos meus irmãos, porque aí era uma mulher com 4 filhos. E essa mulher precisava sustentar essas crianças. E eu precisava ser a irmã mais velha, né? Então, eu tinha que, de alguma forma, amadurecer para aquela idade. Tomar conta, eu tinha um irmão mais novo, de 1 ano mais novo, uma outra de 3 anos mais nova. Era uma escadinha. E a minha irmã mais nova tinha 1 aninho quando eu fui para lá. E aí foi muito difícil ser criança e tomar conta dos meus irmãos e da casa. Mas minha mãe, apesar de tudo, ela trabalhava dia e noite,
ela tinha um tempo de qualidade, porque nas minhas lembranças, lembrando outra coisa também que é muito importante deixar aqui para vocês. As nossas lembranças, elas são, algumas lembranças são falsas, são criadas pela interpretação que eu tenho do meu passado. Então, como são 4 irmãos, se eu fosse pegar essa mesma história de alguns acontecimentos da minha casa com os 4, cada um vai relatar um fato diferente da mesma história. Então, na minha visão e na minha concepção, é o que eu vou estar apresentando e mostrando para vocês. Então, na minha visão, a minha mãe, ela conseguia dar conta da casa, do trabalho, do sustento, e ainda era mãe, porque ela ainda teve que... Eu lembro de passeios que a gente fazia para onde? Para a Curva da Jurema. A gente saía de um bairro, ia para a praia na Curva da Jurema para encontrar com o nosso bairro todinho lá. E não faltava o pão com ovo, o suco de caju e às vezes um frango assado. E quem nunca, né, também não passou ou lá na Curva da Jurema ou no Parque Moscoso o dia inteiro. Então era o nosso tempo de recreação e tudo que a gente tinha para aquela época. Mas também a gente passou por muitas fases ruins. Na época, quem podia a gente comia gelatina, era geleia de mocotó, gelatina de mocotó, alguma coisa assim. Que era um negócio que pra gente parecia que era uma coisa muito boa. Hoje eu acho que nem existe mais. E aí, como mamãe fazia? Mamãe sentava os 4 no sofá que a gente tinha. Isso, Michela, tranquedão também. Tranquedão também foi assim, não tinha nada para brincar, na verdade. Tinha um dragão, tinha algumas coisinhas, mas era o lugar que a gente realmente ia para brincar, né? E aí, o que acontecia? A gente sentava no sofá que mamãe tinha na nossa sala e dava uma colher, era um copo só, porque é tipo copo de requeijão, era o copo desse negocinho de mocotó, geleia de mocotó. E mamãe dava, era uma colherzinha para cada um, porque não tinha condição de comprar um para cada um. E mesmo assim, a gente estava satisfeito, a gente estava feliz. Passamos muito aperto, mas aí, por outro lado, a gente ainda fala assim, nossa, mas teve um cara que foi no governo dele, que a gente tinha ticket de leite, tinha sopa, tinha mingau, mesmo que servia lá na escola, a gente tinha em casa. E, independente disso, pra gente estava muito bom. Mas eu comecei a perceber uma coisa que começou a me incomodar. E aí vem as crenças de algumas coisas que a gente carrega para a vida toda, que a gente chama de crenças limitantes, né? E que são as verdades que nós aprendemos e que guardamos conosco. E de alguma forma isso nos limita na nossa evolução e nos limita na nossa interpretação de mundo também. E aí, a minha mãe, meus irmãos, como eu tinha que tomar conta de todo mundo, os meus irmãos eram diferentes. Eles eram mais crianças. Meu irmão quase colocava fogo na casa se deixasse. E eu sempre fui estudiosa. Sempre gostei muito de ler, de estudar. Tanto que naquela época se vendia livros de porta em porta, de geografia, de ciências, né? E na época minha mãe tinha comprado um dicionário do Aurélio. Eu tinha 10 anos. E eu li aquele dicionário várias vezes. Gente, é um trem dessa grossura. Mas eu era apaixonada. E meus irmãos não eram da mesma forma. Meu irmão, então,
Eu lembro de algumas fases, mamãe tentando ensinar matemática para ele na cozinha, e de uma mulher que trabalhava dia e noite com 4 crianças ensinando matemática. Creio que esse último ano veio à tona muito disso também, né? Das mães ensinando em casa. Então, mamãe não tinha muita paciência com meu irmão. E aí, ouvi muito da minha mãe falando para mim, ou falando para os meus irmãos, por que que vocês não são como ela? Porque ela não me dá trabalho, porque ela tira nota boa, porque ela. Então eu era exemplo. Além de filha mais velha, eu também era a neta, uma das netas mais velhas da minha avó. Então, minha família, parte de mãe, é muito pequena. Então, dentro dos meus primos, eram quase todos da mesma idade, eu era a que sobressaía. E ouvindo isso, e vindo de um regime religioso que era um pouco mais rigoroso, eu cumpria com alguns rigor e costumes da igreja, eu sentia na obrigação de ser esse exemplo. E isso eu permaneci fazendo e carregando, que às vezes isso ainda está aqui dentro de mim e precisa ser quebrado e colocado às claras, que eu preciso entender que eu tenho os meus limites, mas que eu entendi isso muito tempo depois. E eu sofria com isso. Mas eu não percebia que isso era um jeito que eu tinha pego da minha mãe, de uma interpretação. E ela não fez isso por mal. Os nossos pais não fazem isso por mal. Os nossos pais, eles fazem o melhor que eles podem fazer. E tá tudo certo, tá ótimo. Porque alguém tem manual aí para criar uma criança? Você tem 4 filhos, ou você tem 3, ou você tem 2, e cada um vai ser de um jeito diferente, independente da sua criação. Cada um tem uma personalidade diferente. Então, mas eu entendia que eu precisava continuar sendo exemplo. E chegou uma fase na minha adolescência que isso pesou muito, muito. Eu não queria isso. Era um fardo muito grande, porque eu não podia errar. Na minha segunda infância, que é depois dos 8 anos, eu também tive que resgatar isso, porque eu achava... Eu vou começar a dar spoiler da próxima série, tá? Mas vai ser um assunto para um outro momento, que é o meu casamento. Eu casei, eu precisei ir no juizado de infância e juventude para pedir permissão para casar. Eu tinha 14 anos. Casei com 15, mais ou menos. Não, na verdade eu casei depois que eu engravidei. Tive a minha filha com 15 anos. E então, por muito tempo, eu achava que eu tinha perdido a minha adolescência ou a minha infância, que eu não tinha vivido o que eu precisava viver. E aí, quando a gente tem, quando a gente pula algumas fases na nossa vida, a gente entende que a gente precisa reviver essa fase ou terminar, encerrar esse ciclo. E por muito tempo eu imaginei que eu tinha que viver como eu não tinha vivido a minha adolescência. E aí sabe que eu descobri, muito tempo depois, que eu tinha deixado aquela adolescente me conduzir, que eu tinha deixado aquela criança me conduzir por muito tempo. A nossa criança interior, ela precisa estar viva, ela precisa algumas vezes ser resgatada, precisa ser tratada com amor, porque é ela que nos impulsiona a alcançar os nossos sonhos e desejos. Vocês veem uma criança quando ela quer muito uma coisa? Ela faz, e ela faz de coração, ela é pura. Então essa pureza continua com a gente,
no nosso interior, né? E aí a gente precisa entender esse comportamento. Então, por muito tempo, eu deixei que essa criança, que essa menina e essa adolescente me levasse. Enquanto estava com os meus sobrinhos, com outras crianças, ó, legal, brincava, pulava e tal. Mas quando precisava tomar uma decisão ou quando precisava agir de uma forma madura, ela não conseguia. Ela tinha medo, ela fugia. E era um comportamento que eu não entendia até então. E aí eu precisei voltar na minha infância, resgatar algumas memórias para entender que a minha adolescência foi muito boa. Apesar de ter engravidado, tem até uma colega que está aí, Michela, que está aí ainda, não sei, mas eu engravidei, eu estava no segundo, terminando o primeiro ano, indo para o segundo ano do ensino médio. Na época era segundo grau. Mas antes disso, gente, eu brinquei muito na rua. E era queimada, e era pique-bandeira. E resgatando essas memórias, na época, eu acho que eu tinha uns 10 ou 11 anos, nós fizemos um teatro na nossa rua. No final da rua, ela era uma rua sem saída. Eu escrevi a peça, desenvolvi junto com os coleguinhas, mas eu dirigi essa peça. E era uma peça de final de ano, que a gente ensaiou. E aí, né, Michela? Eu não sei se Michela chegou, só voltando aqui, que Michela deu um oi. Não sei se ela, eu acho que ela me viu grávida. Eu era a única grávida quase que da escola, né? Mas enfim, essa também vai ser assunto para a nossa próxima série. Vamos falar da nossa infância ainda. Então, eu escrevi essa peça. Olha só, e aí eu fiquei pensando, gente, como que uma criança de 10 anos... Hoje, as nossas crianças são diferentes das crianças da minha época. Porque hoje a internet, a criança já nasce com o celular na mão. Então, a informação que ela recebe é muito grande. E as crianças são como esponja, absorvem tudo. E aí, a peça era de Natal, se encerrava com Papai Noel, mas a história da peça era sobre o resgate de meninos de rua e de usuários de droga, para que eles tivessem um Natal feliz e um encontro com Papai Noel. Gente, aí eu fiquei, eu tinha 10 anos. Nós ensaiamos, nós fizemos cortina, teve a mãe de um coleguinha que fez a roupa do Papai Noel, nós compramos brinquedos para sortear, os pais compraram, né? E assim, foi uma festa. E aí, eu tinha perdido um pouco dessa ousadia. Eu tinha perdido isso, eu só fui perceber na minha fase profissional, de assumir algum posto, de estar à frente de alguma equipe. E eu achava que faltava alguma coisa da minha infância. E aí, nesse resgate de tudo que eu vivi, nesse resgate da minha adolescência, eu percebi que eu fui muito feliz. Muito feliz. Eu brincava. E eu tinha uma concepção de mim que eu era uma pessoa tímida. Quem trabalhava ou convivia comigo não ouvia nem a minha voz. Não ouvia nem eu falar, de tão retraída que eu era. E eu achava que eu sempre fui assim. Não, eu não fui. A vida, por alguns acontecimentos, me fez ficar assim. E na minha adolescência, na minha infância, eu era muito arteira.
Eu já derrubei, gente. Eu tenho essa carinha de santa, mas eu não sou santa, não. Na escola, eu já levei aquela taruíra de borracha para jogar nos coleguinhas que tinha medo. E eu morria de rir. Uma vez, olha a crueldade da pessoa. Eu até coloquei o pé na frente de alguém para alguém cair. E aí fui resgatando o tanto de coisa que era normal para uma criança, para um adolescente. E consegui resgatar e entender que eu aproveitei, dentro do que eu podia, do tempo que eu tinha, tudo que dava para mim aproveitar. Ainda no segundo grau, nós tínhamos momentos muito gostosos, e ali, já na fase de adolescência, que a gente tinha um colega que levava um violão para a escola e que tocava e que a gente cantava. A nossa cantora preferida tá aí. E aí, né, Michela? E aí era assim, era muito divertido. Era muito bom. E eu fui feliz. E entender que eu fui feliz foi há pouco tempo. Porque a vida vem trazendo pra gente tanto enfrentamento que a gente esquece do nosso passado, que a gente esquece de quem a gente realmente era. E esse resgate, esse mergulho para dentro é muito importante, porque na verdade a nossa essência vem da nossa infância. E aí, com o tempo, a gente vai reestruturando e construindo esse ser baseado nessa essência. Então, assim, foi muito bom tudo que a gente viveu. Então, é tudo que eu vivi e com quem eu compartilhei, com quem esteve comigo. É claro que para muitos colegas, eu tenho uma colega, uma amiga da minha infância, que ela não lembra de nada da nossa infância. E aí, conversando com ela me disse que ela sofria bullying naquela época, né? Mas na verdade era a interpretação que ela dava para o momento e ela bloqueou. Eu tenho ainda alguns bloqueios. Tem coisas que eu não lembro da minha vida, do meu passado, nem tudo da minha infância eu lembro. Mas isso é um mecanismo de defesa do nosso inconsciente. E conforme eu vou me preparando para entender quem eu sou, essas lembranças elas vêm se tornando mais vivas para que eu entenda esse meu passado. Um exemplo disso também, que eu entendi um comportamento que eu tive na minha adolescência há pouco tempo, porque eu encontrei com uma pessoa que esteve comigo num período, nos eventos, e ele me trouxe a percepção que ele tinha daquele dia, do que tinha acontecido, e eu não lembrava. Eu não tinha memória do que tinha acontecido. A minha memória era fragmentada daquele episódio. E aí eu pude entender o todo. Então, hoje, para alguns pacientes que não lembram da infância, um dos exercícios é: senta um dia com seus irmãos e conversa. Faz uma entrevista com a sua mãe para saber como que você era. E conforme as histórias vão surgindo, a sua memória vai voltando ou vai tomando luz de alguma coisa que você perdeu. Então é muito importante a gente ter, claro, o nosso passado. Vou mudar? Eu não vou mudar o meu passado. Mas compreender esse meu passado é muito importante, porque eu começo a entender o meu comportamento hoje. E isso é extremamente importante, porque algumas vezes a gente tem comportamento que a gente não entende por quê. Por que eu tenho pirraça, ou por que eu tenho ciúme de alguma coisa, ou da minha mãe.
do meu irmão, seja o que for. Então, é muito importante a gente fazer esse resgate para que eu consiga evoluir e crescer na minha vida. De tudo, depois de anos, né, que eu consegui entender, eu consegui a conversar, eu consegui a me abrir, fui perdendo o medo de falar. Porque até a minha faculdade eu tinha muita dificuldade de falar. Mesmo tendo conhecimento, mesmo estudando, eu tinha dificuldade de estar aqui com vocês falando, eu não conseguia. Mas quando eu olhei para trás, eu resgatei, eu ressignifiquei, eu entendi o que eu tinha vivido, aquela menina que era malcriada, mas não era malcriada, eu sempre fui obediente, mas que era travessa como uma criança qualquer, estava aqui de volta. Aqui, ó, vem Friga de novo. Então, é importante esse movimento, essa busca. Ai, gente, desculpa porque Friga às vezes quer colo. E quando ela não tem o colo, ela começa a me morder, né? Essa criança aqui ainda tem que ser educada. Mas, gente, quem passou, talvez hoje, para alguns, percebeu o passado e fala: a minha infância não foi feliz. Eu passei muita fome, vontade de comer. Sim. Na verdade, a gente veio conhecer iogurte há pouco tempo. A gente não tinha, o que a gente tinha era uma geleia de mocotó dividida para 4 bocas, uma colherzinha na boca de cada um. E mesmo assim tava ok. O que a gente tinha de mingau era um mingau que era do governo, que liberava pra gente, mas tava tudo ok. Não era legal, não era o horror que a gente às vezes acha que é. Na verdade, a gente precisa entender o que a gente viveu, resgatar o que a gente viveu para compreender o meu comportamento hoje. E isso é uma capacidade de superação. Porque quando eu vejo que apesar das dificuldades que eu tive, que apesar de ter passado por isso, nós sobrevivemos. E é igual o motorista quando aprende a dirigir. Se ele começa a dirigir com um carro velho, e ele pega aquele carro que não tem embreagem direito, ou aquele carro que não tem freio direito, e você tem que fazer aquelas manobras com o pé para poder frear ou segurar o carro, e você vai desenvolvendo e sabe barulho e vai aprendendo. Quando você pega um carro novo, aquilo é fichinha. Então, toda a dor que a gente passa, toda a dificuldade que a gente enfrenta e supera, isso só nos habilita para sermos melhores, para enfrentar e para ter vitórias maiores. E enfrentar outras coisas, porque a gente já passou, a gente já tem algum conhecimento, a gente já tem alguma experiência. Então, olhe, hoje é uma sexta-feira de carnaval, né? Muita gente ia estar onde? Pulando, brincando. E o que é, na verdade, a festa de carnaval, que não uma liberação da nossa criança interior, né? O que é o brincar e se fantasiar, se não deixar que a criança te conduza? Não é isso? O alegrar, o se divertir. Só que essa criança, ela precisa estar clara na minha vida, porque senão vai ter acontecimentos que, em vez de eu enfrentá-la com maturidade, eu vou enfrentar com infantilidade. E um adulto infantilizado, gente, não dá, né? Ninguém merece. Então, vai ter assuntos. Hoje eu acho que a minha história eu vou deixar por aqui como
eu iniciei a fase que era para ser adulta antes do tempo, então vai ser uma outra história que a gente vai contar, mas a nossa história, a minha história, da minha infância e da minha pré-adolescência, né? Porque eu fui adolescente e fui mãe, ela foi muito bem vivida, hoje eu posso dizer isso. Minha mãe foi uma guerreira por cuidar de 4 crianças sozinha. E o que ela passou, a gente não consegue mensurar, né? Porque a gente só consegue sentir a dor do outro quando a gente sente a mesma dor, né? Então, é muito difícil. O enfrentamento dela, estando onde ela esteve, é muito, muito mais complicado da gente comentar e falar. Mas a gente, como filha mais velha, que a gente entende também que cada filho tem um papel na constituição familiar, dentro do núcleo familiar, então o filho mais velho, ele já tem essa responsabilidade de ser o que está abaixo do pai e da mãe. Então ele é que vai tomar conta dos menores, né? Ele que vai se sentir o responsável por cuidar da família. Então, assim, a parte da minha mãe, né, cabe a ela, a dor e tudo, mas como mãe, a gente é grato por tudo que ela fez. Ó, tá a Frida aqui metendo de novo o bedelho. Olha essa criança. Mas, gente, assim, perceba a vida de vocês. Perceba, dá um tempinho que a gente agora tá tendo esse tempo de carnaval. De repente, relembre a sua infância. Relembre o que você viveu com seus irmãos. Tire um tempo para conversar sobre essa infância ou com a sua mãe. Lembre dos momentos legais ou dos momentos de vergonha que seus pais te fizeram passar, né? Porque tem muito disso também. Mas eu, sinceramente, eu acho que da minha infância a mamãe não fez nada. Quem aprontava um pouquinho era eu ou minhas irmãs. Mas assim, histórias da escola. Deixa eu contar só um segredinho que eu lembrei agora. Gente, eu detesto aquela bala de canela. Tem uma bala de canela antiga, redondinha assim? Não gosto. E aí um dia na escola me deram uma bala daquela. Não consegui chupar. O que eu fiz? Coloquei ela no papelzinho de novo, embrulhei e dei pro outro colega chupar. Pode um negócio desse? Mas tá tudo certo, né? Ninguém morreu por causa disso. Com certeza não. Tem uma colega que hoje ela mora nos Estados Unidos. E a gente, no nosso horário de intervalo, a gente dava voltas e voltas na escola. Nossa escola era pequena. E a gente ficava cantando Mariana. Alguém já ouviu essa música? Mariana conta um, Mariana conta um, é Ana. E aí a gente ia até 100. E a gente dava um intervalo da escola todinho cantando e perturbando. E na nossa escola tinha um cantinho que os adolescentes ficavam para namorar. E aí ficava as duas pirralhas cantando a música em voz alta, dando a volta na escola e atrapalhando os casalzinhos que estavam namorando. Gente, assim, se a gente for parar para lembrar da nossa infância, isso traz uma energia. E aí você para pensar no seu comportamento hoje e fala, cara, eu era assim. E aonde está essa criança hoje? Aonde está que eu me perdi de quem eu era? Então é importante que a gente faça esse intervalo, que a gente faça essa reflexão, que a gente
olhe um pouquinho para o nosso passado para reconstruir quem a gente é hoje. Porque algumas crenças, como eu contei, de eu era exemplo, eu tinha que dar exemplo, que chegou um tempo que cheguei para uma colega, que eu já estava com um peso muito grande de ter que carregar esse fardo de ser, né, que não podia errar. Eu não podia errar. E aí eu cheguei para essa colega e eu conversei muito com ela. Eu falei, olha só, eu acho que eu não sou desse planeta. Eu só posso ser de outro lugar. Porque era muito difícil. Eu não estudava para a prova e eu tirava nota alta. Eu tinha um comportamento que todo mundo me olhava. Recentemente, mamãe falou comigo que eu sempre fui diferente. Mas o que é esse sempre ser diferente, né? E aí, isso me pesou muito. E me pesou muito mais quando eu engravidei. Porque eu não podia errar. E era um erro, né? De alguma forma, porque eu engravidei sem minha mãe saber, antes do tempo. E aí aquilo me pesou muito, muito. E aí, dando spoiler para nossa próxima história, que é sobre o casamento, eu vivi, mas eu vou contar para vocês depois. Eu vivi 20 anos num casamento abusivo. Ei, a Cleide entrou aí, minha prima. Tchauzinho pra você. Então, eu vivi 20 anos num casamento abusivo. Por que eu vivi 20 anos num casamento abusivo? Porque lá na minha infância, vocês lembram que eu vim de uma família tradicional e religiosa? E numa família tradicional, religiosa, de uma religião, de uma crença, se entende que casamento é uma vez só, que o Senhor tem a capacidade de mudar a pessoa e de converter ela. Essa era a nossa crença. Mas é a nossa interpretação de Deus. E aí eu não podia me separar, porque eu tinha que aguentar. Por muito tempo, eu tinha essa crença que eu tinha que aguentar, que era o meu destino, que era a minha escolha, que eu tinha que estar ali. E eu tenho ainda uma conexão muito grande com a espiritualidade. Desde a minha adolescência, desde muito jovem, de muita fé, de muita perseverança, de conversar com o céu, com as estrelas, de estar ali. E eu sempre orei muito olhando para o céu, para as estrelas. E numa fase da minha vida, naquela época, eu pedi ao Senhor que trocasse a minha salvação pela do meu companheiro, para que ele mudasse. E eu queria perder a vida, se fosse, para que ele tivesse uma vida. E assim, hoje a gente pensa que em racionalidade nossa, de alguma forma, porque eu não posso mudar ninguém. Mesmo o Senhor tem a capacidade de mudar, mas ele só consegue mudar se a pessoa abrir esse coração, se permitir que o Espírito Santo toque. Se não permitir, não tem mudança, não adianta. Então, assim, e isso a gente vem aprendendo só depois de muito tempo depois que a gente aprende. E aí depois a gente conta essa história para vocês direitinho do que eu vivi.
e de como eu superei. Mas a minha infância foi libertador. Saber que eu fui querida, de saber que eu fui muito feliz, que eu brinquei muito, que eu tinha uma ousadia, que essa precisa ser resgatada. Olha só, essa criança. Então, assim, isso conta do ET. Então, é essa do ET. O que Olha, gente, eu tenho várias histórias da minha infância. Então, essa do ET, que eu falei com a minha colega, que sempre eu tive na minha cabeça que eu era de outro planeta, né? E que um dia eu ia conseguir ler o pensamento das pessoas, que um dia eu ia conseguir voar, que um dia eu ia enxergar além da parede. Para mim isso era fato. Como eu estava fadada com aquele peso da responsabilidade, de tudo, como eu estava fadada, era muito peso para mim, e eu resolvi desabafar com a colega e falar, não, eu só posso ser, eu sou diferente. Até hoje eu tenho em mim que eu não sou igual a todo mundo, e ninguém é. Mas que eu preciso hoje, eu falo isso e repito algumas vezes, que eu preciso ser diferente. Que na verdade, quando eu falo isso, eu estou reafirmando aquela frase da minha mãe, que eu preciso ser diferente. Mas eu já melhorei, porque eu já não sou mais exemplo. Eu só sou diferente. Então eu chamei essa colega para conversar. E aí eu falei que eu leio o pensamento, eu sei o que você está pensando. E eu só tiro nota alta e eu não estudo. E aí eu peguei e falei com ela que eu era ET, que eu tinha certeza que eu não era daqui. Simplesmente essa colega foi arregalando o olho, foi se afastando de mim e ficou sem conversar comigo uma semana, com medo de mim. Então, até que eu voltei para ela e falei que era mentira, que eu era daqui mesmo, que aquilo eu estava brincando com ela, mas é muito difícil, né? Não, a Patrícia ainda tá querendo que eu conte mais, gente. Olha só. Gente, eu vou contar só para encerrar então, tá? Mas eu sou uma pessoa normal, já deixo claro que eu sou igual a todo mundo, eu sou diferente um pouquinho, porque todo mundo é diferente, mas eu sou igual a todo mundo. Quando eu era bebê, enquanto eu morava lá no bairro em Porto Santana, mamãe passando roupa, isso eu só fui saber disso quando eu tinha 13 anos de idade, tá? Eu peguei o ferro que estava quente em cima da cama e entrei com ele para embaixo da cama. E não aguentando o peso, eu tinha 1 aninho e pouco. Esse ferro caiu no meu pé, no dedão do pé e logo abaixo do dedão, a ponta do ferro. Então ficou aquele triângulo de cabeça para baixo. Queimou a unha, mamãe teve que correr para o hospital infantil, enfim. Mas antes dela me contar essa história, eu olhava para o meu pé, que tinha uma cicatriz enorme de queimadura, e como um escudo, era um triângulo. E aí eu imaginei que era o símbolo de Krypton que tinha no peito do Superman. E eu era apaixonada pelo Superman, por Christopher Lee, que é aquele primeiro e tal. E daí veio essa coisa de criança, de que eu vou ler a mente da pessoa, de que eu vou enxergar através da parede, enfim. Na verdade, esse sonho
essa manifestação, eu vim entender que eu vim cumprir há pouco tempo. Quando eu comecei a estudar análise comportamental, quando eu comecei a trabalhar com hipnose, quando eu comecei a trabalhar com a psicanálise, eu entendi que parte do que eu achava que eu podia fazer, eu comecei a fazer. Não que eu leia o pensamento do outro, mas quando a gente lê a linguagem corporal, ou quando a gente entende os processos de pensamento, de alguma forma a gente está dentro do outro, enxergando além do que ele mesmo vê. Mas até então, quando mamãe me contou essa história, que era do ferro que tinha caído no meu pé, gente, meu mundo caiu, tá? Meu mundo caiu. Porque como assim eu não sou de Krypton? Como isso daqui é uma queimadura no meu pé? Então, assim, foi... Mas continuei gostando do Superman até hoje, né? Quem não gosta daquele homem, gente, pelo amor de Deus. Mas, é assim, são histórias que a gente precisa resgatar, né? Da nossa infância. Por mais que, por um período, a minha mãe, eu entendi, ou eu me comportei como se eu fosse mãe da minha mãe. Por um tempo. E achava que a minha infância era infeliz, achava que eu não tive uma primeira infância tão boa. E aí, quando a gente fica com essas ideias, o nosso mundo também fica meio cinza. Porque a gente traz esse peso de que não foi feliz e que não vai ser. Mas quando você resgata isso de uma forma inteira, com essa essência do que realmente você viveu e de valorizar esses momentos felizes, porque não são todos os momentos tão felizes, né? Mas de valorizar esses momentos felizes, cara, isso você vai levar para sua vida e falar, caramba, eu fui feliz. E se eu fui feliz, eu tenho esse sentimento gravado em mim. E se eu fui ousado, e se eu fui... Mesmo que eu fui arteira um dia, eu entendo que eu não sou exemplo. Que eu não sou a perfeitinha que eu precisava ser. Que eu imaginava que eu tinha que ser. Então isso para mim foi muito importante. E olha que não foi há muito tempo não. E olha que esse resgate foi bem recente. Então, o nosso tempo é hoje. Não para muitos vão falar, mas eu vou lembrar disso, eu já estou velho. Não, gente, isso traz uma nova chama, isso traz uma nova percepção. Exatamente, Jo, eu era feliz e não sabia. Era muito bom. Subir no pé de goiaba, subir na mangueira. A gente pulava elástico, eu pulava elástico. Na época a gente falava quintinha ou cestinha, que era o elástico até no pescoço. Gente, imagina a altura. E tamanho eu não tenho, né? Vocês sabem disso, tamanho eu não tenho. Mas pular isso no corpo de um outro coleguinha alto, isso denota ousadia. Eu me arriscava e eu não tinha medo. E aí, em algum momento, isso perdeu em mim. E agora ele está sendo resgatado. Mas está sendo resgatado porque eu abri uma porta para o autoconhecimento. E para o meu próprio desenvolvimento. E isso me faz com que eu trabalhe comigo, com que eu me desenvolva. E aí eu fico à disposição para ajudar o outro que passou pela mesma situação, uma situação parecida. Porque eu vivi. Porque eu passei por uma dor. Porque eu superei essa dor. E porque eu superei essa dor com a busca do autoconhecimento, da autocura. Então isso me habilita cada vez mais a buscar mais em mim para entender os meus pacientes, os meus clientes. Para entender a minha filha, os meus irmãos, a minha mãe.
Então, quando a gente muda, o nosso mundo ao nosso redor também muda. Mas a gente só muda quando a gente entende o nosso comportamento e a nossa vida. O que a gente viveu, da onde são as nossas raízes. Então, gente, eu acho que é isso, né? É muito bom a gente relembrar esses momentos felizes e os não felizes, porque a gente dá valor ao que a gente tem hoje também, né? E eu vou fazer, a próxima agora a gente vai falar dos meus 15 anos para frente, né? Tem muita história, muita coisa. E aí eu vou ver, talvez assim, tem muita coisa para falar, mas a gente vai trazendo os pontos mais importantes e mais experiências, mais vivências. E assim, eu agradeço a todos que estiveram aqui comigo, que a minha história possa também ser um pouco parecida com a história de vocês, que esse momento traga reflexão, né? Agradeço muito, muito o apoio de vocês e que esse amor se reverbere pelos próximos dias com vocês, esse despertar para esses momentos que vocês, que eu vivi, que nós vivemos no passado, tá? O que Patrícia tá falando? Ah, tá. A Patrícia falou que não vai entrevistar ninguém. Mas é legal, a gente precisa, né, um dia sentar, mãe ou pai, eu fiz alguma arte, né? Ou um irmão, ou alguém do nosso passado, ou às vezes uma foto, né? A gente tem foto, eu tenho foto com meu irmão puxando o cabelo, meu irmão me puxando meu cabelo, ou de aniversário, ou de alguma coisa, né? E aí a gente vai lembrar o que aconteceu naquele dia, porque a gente esquece. Gente, eu agradeço de coração mesmo, mais uma vez. Obrigada a todos que estiveram aqui comigo. Vou deixar gravadinho lá no IGTV, para quem não conseguiu acompanhar tudo. E espero vocês no nosso próximo encontro, na semana que vem. Eu vou passar, provavelmente vai ser numa sexta. Que dia melhor para a gente falar e conversar e fazer amizade ou conhecer o outro do que uma sexta-feira, né? Então, espero muito mesmo vocês no nosso próximo encontro. E beijo no coração de todo mundo. Friga também manda um beijinho aqui, Friga. Ó, já tá querendo dormir. Então, beijo, beijo. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada mais uma vez.